Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim o texto: Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. O fermento, a época, vou me remeter aqui à época da escravidão no Egito. O fermento egípcio, portanto, era biológico. O que é um fermento biológico, né? Eu não sei se ainda existe isso, mas antigamente o fermento tinha que ficar em casa e aí de tempo em tempo tinha que jogar um pouco fora e acrescentar mais um pouco de massa, e aí ia fermentando mais. E é esse fermento que o apóstolo Paulo está se referindo, o fermento antigo, o fermento biológico. E quando eu falo biológico, eu estou dizendo que é um fermento que funciona à base de fungos, à base de bactérias, né? Isso é fermentação. Eu não sei se você sabe, mas antigamente, quando o vinho era feito com os pés pisando as uvas, é a bactéria dos pés que fermentava o vinho, que fermentava a uva. Pesquisem a respeito disso. E o fermento sendo biológico, ou seja, funcionando a partir de fungos, bactérias, esses fungos eles se encontravam na massa de trigo ou da cevada, por exemplo, as condições ideais para se alimentar e para procriar e para, enfim, fazendo com que a massa azedasse. A palavra mais correta seria levedar, né? Fazendo com que a massa levedasse, que isso é azedando a massa e fazendo com que a estrutura molecular da massa se expandisse como um meio de defesa. Então, o que é o fermento biológico? É um ataque biológico à estrutura da massa. Estou me fazendo entender? E aí, a massa, em defesa desse ataque, ela se expande, crescendo. Quer dizer, o fermento ofende a base da massa, a estrutura da massa. E essa reação altera quimicamente a estrutura da massa. E eles aprenderam isso. Bom, a mim me parece que os hebreus aprenderam isso, essa técnica, né? Em especial com os egípcios. Já tinha a técnica de azedar, né, de fermentar, né, de levedar o vinho através dos pés, mas parece que essa técnica de fermentar a massa do pão, por exemplo, ela vai acontecer ela vai crescer a partir da estada de Israel entre os egípcios, que durou pouco mais de 400 anos. Israel parece ter aprendido a usar esse fermento no Egito. É uma facilidade esse tipo de fermento, porque imagina que você que faz pão, fizesse o pão sem usar o fermento. Não vai funcionar. Um bolo sem fermento não vai crescer. Então, facilidade, rapidez, satisfação no resultado faziam com que o fermento continuasse fazendo parte do dia a dia dos hebreus. Quer dizer, os hebreus, eles usavam o fermento egípcio, e esse fermento egípcio trazia um bom resultado. E aí você fica pensando, mas o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver uma palavra de Deus para mim, com base nessa historinha aí? Pois é, o apóstolo Paulo,
ele diz o seguinte, que a gente precisa se limpar, se libertar, né? Largar de lado o fermento velho. E quando ele está falando do fermento velho, bom, tem uma série de possibilidades que nós vamos tentar tratar aqui. Por exemplo, o fermento traz facilidade, rapidez, satisfação, a massa cresce, a coisa funciona. Porém, quando a gente olha para a vontade de Deus no Antigo Testamento, por exemplo, Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2, a Bíblia diz que Deus não aceita nenhuma oferta que viesse fermentada. Quer dizer, Deus não gosta, Deus não prefere receber ofertas que viessem com levedura. Vou ler o capítulo 2, no comecinho, deixa eu ver se já dá para a gente entender isso logo no começo, ou não. Vamos lá. Quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela se deitará azeite, porá incenso sobre ela, e trará os filhos de Arão. Lá na frente, no versículo, deixa eu ver, 5. Se a tua oferta for oferta de manjar cozida, será de flor de farinha sem fermento, e amassada apenas com o azeite. Versículo 7, se a oferta for oferta de manjares, se fará de flor de farinha com azeite. Então, trarás a oferta de manjares, se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, a qual levará até o altar. Versículo 11, nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento. Nenhuma oferta vai poder ser entregue ao Senhor se tiver fermento. Porque nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, parece que Deus não gosta dessa ideia da fermentação, porque a Bíblia diz que nenhuma oferta fermentada se daria e tal. E aí, quando a gente vai lá na leitura de Êxodo capítulo 12, que é o momento onde o povo de Israel, através da Páscoa, sai do Egito, eles são libertos do Egito na Páscoa, a gente percebe que na sequência da libertação, eles tinham de guardar 7 dias sem comer nada fermentado. Tem gente que pensa que primeiro é os 7 dias antes da Páscoa, mas na verdade é na sequência da morte do Cordeiro. Isso é Êxodo capítulo 12. Eu não sei o versículo exato, mas não deve estar longe do 10, não. Quer ver? Êxodo capítulo 12, versículo 15. 7 dias comereis pães asmos. Asmo é sem fermento. 7 dias comereis pães asmos. Às vezes na sua Bíblia está asmo, com S. Às vezes está ázimo. É uma questão de transliteração, é a mesma coisa. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia trareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer, e isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações como estatuto perpétuo, no primeiro dia do mês, ou melhor, no primeiro mês, aos 14 dias, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês. Por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis apenas pão sem fermento. Então, parece que Deus não é que Deus não gosta que a pessoa use fermento, não é isso. É que Ele vai nos ensinar uma coisa muito maior e mais profunda, pelo menos 1000 anos depois.
ele vai tratar dessa questão do fermento. Então, ele começa dizendo o seguinte: tira o fermento. Por quê? Um dia eu vou explicar para vocês por quê. A ideia é, na sequência da Páscoa, ninguém come fermento, pelo menos na primeira semana, pelo menos por 7 dias. E aí, vocês já devem estar pensando aqui que Jesus falou acauteláveis do fermento dos fariseus. O que é isso? Porque, pastor, por que fermento faz mal? Hoje mesmo eu comi pão e tinha fermento e tal. Bom, não é do fermento físico que o apóstolo Paulo vai dizer que a gente tem que se livrar. Quando ele fala, alimpai-vos do fermento velho, para que vocês façam festa com os asmos da sinceridade. Ele está falando espiritualmente. E aí eu vou precisar, porque eu sei que a partir desse momento, eu já não estou falando mais para todos, mas apenas por aqueles que têm ouvidos espirituais para entender a mensagem da palavra do Senhor. Então, eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar. Primeiro, o fermento da escravidão não é compatível com a liberdade. O fermento da escravidão não é compatível com a liberdade. Quando eu falo do fermento da escravidão, bom, o fermento da escravidão é a levedura, é o que contamina, é o que apodrece por dentro e, por isso, causa uma reação lá dentro e essa reação expande a massa. E a pergunta é possível estar na nova aliança, mas tendo dentro de si o fermento da velha aliança? É possível você estar na caminhada com Deus na libertação, porém trazer dentro de si a fermentação antiga? E aí eu sei que, como eu falei agora há pouco, talvez eu esteja falando para todos, mas somente por aqueles que buscam espiritualmente entender a Bíblia. A Páscoa é, por definição, a marca da libertação da escravidão. Amém, irmãos? Na Páscoa, o povo está lá no Egito, isso aí é o livro do Êxodo, o povo está lá no Egito vivendo como escravo. E aí um dia, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração daquele povo e que Deus quis descer para livrá-los. E nesse descer de Deus para livrá-los, está a Páscoa. Deus, através de Moisés, disse assim para as pessoas: no dia 10 do mês, esse vai ser o dia 1º do dia 1 do mês 1. Eu falei sobre isso na virada do ano recentemente. E aí ele diz assim: no dia 10 desse mês, cada um de vocês pega um cordeiro, um macho sem defeito, de 1 ano, e vocês vão levar para casa, vão criar até o dia 14. E esses 5 dias, 10, 11, 12, 13, 14, e esses 5 dias, onde o cordeiro é dentro de casa, cevado, cuidado, tratado, representa os 5 dias que Jesus passa em Jerusalém, antes da entrada triunfal, até a sexta-feira. E aí, quando o cordeiro era morto, às 3 da tarde, que é exatamente a hora que Jesus Cristo morre na cruz, quando o cordeiro é morto, que é a hora da degola do cordeiro pascal, começa uma nova dieta, onde eu não vou nem falar aqui dos detalhes da libertação, que ele tinha que sair, pegar as coisas, sair apressadamente, comer com ervas amargas, não é o assunto aqui. Mas naquele momento que o cordeiro era degolado, no dia 14, à tarde, no dia 14 à tarde, conforme Êxodo, capítulo 12, versículo talvez 17, eu não estou aqui certo disso, mas começava uma dieta nova. Ele dizia o seguinte, 12, 17, não, 19, por 7 dias, não é talvez 17, guardai-vos a festa dos pães asmos, porque naquele dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia como nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No dia 14 do mês, à tarde, vocês vão comer pães sem fermentos até o dia 21. Então, na hora da libertação, é importante a gente entender isso. No momento da libertação, e a libertação não tinha nada a ver com a força, com o poder das pessoas. A libertação foi operada por Deus através da morte do cordeiro. Mas naquele momento começava uma nova dieta, aonde nenhum fermento egípcio poderia ser ingerido. Então, o fermento da escravidão
que é a levedura, o fermento da escravidão, que é o que contamina, o fermento da escravidão, que é o que apodrece por dentro, não é compatível no momento da libertação em diante. Aí você fala assim, pastor, mas não era só por 7 dias? E depois de 7 dias pode voltar a comer? Então, pode, mas não é mais aquele fermento, porque aquele fermento foi jogado fora, e 7 dias sem contato, ele já era. Aí vai ter que ter um fermento deles, que eles vão fabricar lá no deserto, que não tem mais nada a ver com o Egito. Então, tudo que é do Egito ficou para trás. Ou seja, o fermento da velha vida, o fermento da escravidão, o que apodrece por dentro no momento da escravidão, no período de escravidão, não é mais compatível com a nova vida a partir da libertação. Isso é, a Páscoa é a libertação da escravidão, mas veja que na sequência da Páscoa, você precisa se libertar de todo o fermento, tudo que cresce e apodrece por dentro, tem que ser jogado fora. E essa semana limpa, e essa semana sem fermento, esses 7 dias, inauguravam um novo tempo, que é o fim do fermento egípcio. Eu não tenho mais nada do Egito dentro de mim. Em 7 dias, na sequência da libertação, eu não carrego mais o fermento que apodrece, o fermento que ofende, o fermento que trata por dentro da massa, dentro de mim, porque o que eu estou comendo agora não tem fermento. E limpos do fermento egípcio, eles poderiam agora andar na liberdade. Só que é o seguinte, esse fermento, se ele não for tratado, jogado fora, vamos tentar entender até aqui. Traduzindo para o cristianismo, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. E a partir do momento da morte de Cristo, para você, a partir do momento que você toma ciência da morte de Cristo para você, que pode não acontecer exatamente no dia 14, mas pode ser qualquer dia, mas a partir do momento que você cai de joelhos e reconhece a morte de Cristo como a marca de uma nova etapa na tua vida, a primeira coisa que tem que ser feita é descartar todo o fermento da escravidão. Tudo aquilo que na escravidão crescia dentro de mim, eu tenho que jogar fora. Tudo aquilo que vinha da parte da escravidão e que expandia dentro de mim, eu tenho que descartar. Tudo aquilo que para crescer tem que apodrecer, tudo aquilo que para crescer tem que azedar, tudo aquilo que para crescer tem que fermentar, eu tenho que descartar de mim esse fermento que me fazia apodrecer, que me fazia expandir, que me fazia lutar, eu tenho que abandonar tudo isso, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Entendeu? Assim como o fermento se expandia sem intervenção humana, porque o fermento biológico é um negócio que você coloca dentro, e tampa e vai embora. Tampa e deixa agindo, deixa as bactérias crescendo e se multiplicando e crescendo e apodrecendo e a massa reagindo, e essa briga da massa contra as bactérias causava esse crescimento. Assim como o fermento se expandia sem intervenção humana, existem coisas dentro de nós que também crescem desordenadamente, sem que você queira, sem que você goste ou sem que você regue esse crescimento. E a Bíblia está dizendo para nós que no day after do encontro com Cristo, eu tenho que jogar tudo isso fora. Aliás, no mesmo dia. No momento em que o cordeiro morre, eu tenho que me limpar. No momento que eu caio de joelhos consciente de que o cordeiro morreu, então aquele dia é o 14 de Nissan para mim. Aquele dia é a minha Páscoa. Porque o cordeiro morre no meu lugar. E ele morre não de graça, ele morre para me libertar de uma escravidão da qual eu nem enxergava, eu não percebia e eu não tinha forças para me libertar. E quando o cordeiro morre no meu lugar, me libertando de algo que eu não tinha forças para sair, o meu papel é pegar tudo que não presta e jogar fora. O meu papel é me livrar de tudo aquilo que não
condiz com a vida de santidade imposta na conversão. Agora, existem sentimentos internos, coisas que nós ingerimos a vida inteira no Egito, que crescem desordenadamente, fora de controle, sem que você queira, sem que você cultive, sem que você, inclusive, tenha ciência. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. É o primeiro ponto? O fermento da escravidão é incompatível com a vida de liberdade. É assim que muita gente vive na liberdade. Ela vive na liberdade cristã. Jesus te livrou da droga ou do vício, sei lá, do pecado, teve a libertação. Porém, dentro das pessoas, ainda está crescendo o fermento da escravidão. Por fora é uma vida livre, mas por dentro você não vive a nova vida. Pastor, como assim por dentro eu estou vivendo o fermento do Egito? Então, qual é o fermento do Egito? Então, o fermento do Egito, vamos entender espiritualmente, como é que os escravos do pecado são? Bom, eles são guiados pelo seu próprio coração enganoso. E esse fermento a gente tem que jogar fora. Mas muita gente vive a liberdade, comemora a liberdade na ceia, na Páscoa, que a gente vai traduzir aqui. Comemora a liberdade, celebra a ceia do Senhor, porém continua com a mesma cabeça, com a mesma ideia, com as mesmas palavras, com o mesmo comportamento de quando vivia na escravidão. Vícios, palavras, demandas, situações, sentimentos, falta de confiança, falta de perdão, falta de fé. Quer dizer, são pessoas que não confiam, que olha para o irmão e fala assim, eu não fui com a cara desse irmão. Você fala, peraí, como é isso? Não, porque eu tenho um negócio comigo, eu não vou com a cara e acabou. Eu falo, peraí, mas isso aí é na velha vida. Isso daí é na velha dieta, isso aí é no Egito. Mas ele vem para a fé e continua com o fermento do Egito crescendo dentro dele. Fazendo e desfazendo amizades com base no seu achismo, no seu coração enganoso. Pessoas que têm dificuldade para se humilhar, que não reconhecem erros, que não enxergam seus próprios erros, que não conseguem olhar no espelho e falar, poxa, como eu sou assim? Fermentos egípcios que estão dentro de nós nos azedando, nos estragando por dentro. Quer dizer, a pessoa está na caminhada da libertação, mas trazendo dentro de si o fermento velho. É por isso que o Senhor disse lá no Êxodo capítulo 12, versículo 15, 17, acho que 17, ele diz o seguinte, no momento que o cordeiro morreu, todo o fermento tem que tirar. Tudo que é do Egito você não vai mais ingerir. Você não vai mais, uma vez que você engoliu o cordeiro, você não engole mais nada que vem do Egito. Acabou. Daí é uma viagem. E nessa viagem não tem fermento. Nessa viagem não tem nada que você traz do Egito. Acabou. Quer dizer, a pessoa vive na caminhada da liberdade, mas dentro de si, ela se alimenta com o fermento velho. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, no texto, capítulo 5, versículo 7, 1 Coríntios, alimpai-vos do fermento velho, para que você seja uma nova massa. Porque se você não tirar o fermento velho de dentro, a massa está condenada. Para que você seja uma nova massa. Versículo 7 ainda.
assim como você está sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, que foi morto às 3 da tarde, numa sexta-feira, ele já foi sacrificado por nós. Então, a partir do momento que ele foi morto, a minha obrigação é tirar tudo do Egito e jogar fora e entrar numa nova vida. Qual que é o problema? As pessoas entendem a morte de Cristo filosoficamente, entendem o cristianismo filosoficamente, se entendem como crentes filosoficamente e não têm prática. Quer dizer, ninguém pratica nada, ninguém joga as imagens fora, ninguém joga os apetrechos do pecado fora, ninguém se descarta do jeito velho de ser gente, que esse é mais difícil do que você jogar uma imagem de São Benedito. Você pega a imagem e joga fora. Agora, tirar o que está dentro de você e que o fermento do pecado causou dentro de você, e cresceu dentro de você, e se expandiu dentro de você, e tirar isso fora, não é fácil. Não é fácil. Alguns resquícios do fermento da escravidão. Ira, ciúme, desconfiança. Tem gente que é vítima. Ele acha que ele não é vítima. Ele acha que ele é esperto. Porque ele não confia em ninguém, e não, porque comigo é assim, o seguro morreu de velho, porque não, e tal, e para mim eu sempre tenho o pé atrás, eu bato o olho na pessoa, eu não sei o que. Isso aí é fermento velho. Isso é fermento velho, pessoa assim não vive. Pessoa assim, pelo menos não vive a plenitude do cristianismo, que o cristianismo tem a oferecer. Porque você sempre vai olhar para a pessoa com o pé atrás. Ninguém é bom o bastante, ninguém serve o bastante, ninguém presta o bastante, ninguém sabe o bastante, ninguém pode o bastante. Essa pessoa é vítima do fermento velho. Ela está medindo a vida com a régua da escravidão. Ela está vivendo na fé, porém, dentro dela é o fermento velho que está agindo. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, versículo 8, façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, nem com o fermento da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Deus está dizendo assim para mim essa manhã e para você: joga fora o velho, senão você não tem condição de viver o novo. Só é possível viver o novo de Deus, a novidade de Deus, se você jogar fora o velho. Parafraseando Jesus, que disse, certa ocasião, dizendo o seguinte: ninguém coloca um remendo novo num pano velho, porque vai ser maior a rotura, não vai funcionar. O pano está podre, e você faz um remendo novinho em volta do pano podre, vai jogar tudo fora, porque não vai funcionar. O velho tem que ser descartado. Jesus diz assim: não se coloca vinho novo em odres velhos. Por que ele está dizendo isso? Porque o vinho novo, ele está em expansão. Ele vai inchar. E um odre velho não vai conseguir acompanhar tudo que o vinho novo tem para expandir. Vai estourar. Tampa, o odre é um negócio de couro, né? E quando ele não tem mais elasticidade para expandir, quer dizer, se o odre for velho, ele não consegue suportar a novidade do vinho. É isso que Jesus Cristo está dizendo para nós essa manhã. Se você é uma nova criatura, você tem que descartar tudo que é velho. Porque se você for uma velha criatura, você não suporta tudo que o Evangelho tem para expandir na tua vida. Tem que perdoar, não dou conta. Então você não vai conseguir. Tem que amar, eu não consigo. Então não vai dar certo. Tem que acreditar, mas eu não acredito nas pessoas, então você não presta para servir. Mas pastor, quer dizer que eu tenho que amar, eu tenho que acreditar, eu tenho que esperar, eu tenho que crer, eu não consigo. Então você não consegue porque você pensa com a velha categoria. Você ainda pensa com a cabeça do Egito. Deus está dizendo para nós essa manhã: joga fora o velho. Caminhe sem nada de ruim crescendo dentro de você. Caminhe, dê os passos na fé, sem nada do Egito crescendo, fermentando, azedando a sua vida. Você tem que... O fermento
Eu sei que o fermento poupa o trabalho, porque você vai lá, põe o fermento, vai embora, daqui 2 horas você vai lá e põe para assar e está tudo certo. Agora, esse fermento emocional também tem essa característica. Você fala assim, não, pastor, eu me poupo do trabalho. Eu não fui com a cara da Mariana, então, irmão, espera aí, mas com que direito, dentro do reino, você tem essa régua que você mede as pessoas? Eu tenho dificuldade para perdoar. Espera aí. Lá em Colossenses, a Bíblia diz que nós perdoamos por uma razão. E não é porque as pessoas mudam, não é porque... Não, nós perdoamos porque fomos perdoados. É só por isso. E você foi perdoado. Se você foi perdoada, você tem a obrigação de perdoar. Pastor, mas eu não consigo. Eu sei porque você não consegue. Porque o que está dentro de você é velho. Porque o que está dentro de você, o que te faz pensar assim, é do Egito. Porque a sua cabeça é de escravo. A sua cabeça é de escravidão. Então, primeiro, o fermento da escravidão não é compatível com a liberdade em Cristo. Quantas pessoas estão sofrendo porque não conseguem perdoar, porque não conseguem acreditar, porque não conseguem amar, porque não conseguem abraçar, porque não tem leveza na vida, por uma razão, e dá pena, porque o problema é o que está dentro dela, o problema é o que está crescendo dentro dessa pessoa. Estou me fazendo entender? E o que está crescendo dentro dessa pessoa faz parte da escravidão. É outra língua, é outra cultura, é outro jeito de ser gente. É tudo diferente. Você sabia que no Egito era tudo diferente? Você sabia que a semana no Egito tinha 10 dias? O jeito de contar o tempo é diferente. A crença é diferente. A fé é diferente. As ideias são diferentes. As ideias. Quando um faraó morria, tudo que ele tinha de valor tinha de ser enterrado junto com ele. Porque eles acreditavam num portal da vida, que era um portal assim, uma porta falsa, uma porta desenhada, que a alma dele entrava ali levando todos os seus bens, ouro. Depois você dá um Google, o único que a gente achou recentemente, porque o resto foi roubado, foi a sepultura de Tutankhamon, um faraó menino, um faraó pequeno, não de grande expressão. Ele não tem, por exemplo, uma pirâmide para ele. O Egito tem mais de 200 pirâmides, mas 3 são as mais conhecidas, né? Mas esse faraó nem pirâmide tinha, mas era um faraó médio, né? E aí você vê o que estava enterrado com ele. Aliás, eles levavam para o túmulo, na sepultura, as mulheres, os escravos. Então ele é enterrado, e os escravos, o pastor matava os escravos, não vivo, trancava lá dentro, cimentava, pronto, vocês são escravos desse faraó aí. E eles morriam ali. Essa é a cabeça do Egito. A cabeça de pessoas que aprisionam as outras a si. A cabeça das pessoas que querem tudo para elas aqui e agora. Que não sabem doar, que não sabem perdoar, que não sabem se doar, que não sabem amar, que não sabem acreditar, que não sabem dar outra chance. Se você está no cristianismo e não consegue perdoar, não consegue acreditar, não consegue dar outra chance, não consegue enxergar o melhor das pessoas, errou de religião. Procura outra religião. Deve dar tempo ainda agora. De ainda hoje você achar alguém que abraça esse seu jeito. Porque aqui no cristianismo é negar a si mesmo, meu amigo. Aqui no cristianismo é abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus na tua vida.
é amar, é acreditar, é dar uma chance, é perdoar, é abraçar, é querer bem, é receber, porque você foi abraçado, você foi amado, você foi querido, você foi recebido, você foi perdoado. Aleluia. Segundo, na caminhada com Jesus, cuidado para não se contaminar com o fermento mesmo depois. Na caminhada com Jesus, cuidado para não se contaminar com os fermentos, né? Pode até ser no plural, mesmo depois. E para falar sobre isso, eu vou ler um trechinho de uma fala de Jesus. Mateus, capítulo 16. Todo mundo lembra de Mateus 16, né? Quando as pessoas perguntam lá, a confissão de Pedro, né, que vocês, quem dizem os homens? Mas antes disso, a confissão de Pedro está no versículo 13 em diante, mas no começo do capítulo diz assim: chegando seus fariseus e saduceus para o tentarem, os caras vieram para Jesus, mas não porque queriam ouvir, não porque queriam receber uma palavra, não, eles queriam encher o saco só. Tem essas pessoas. Pediram que lhes desse algum sinal. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas. Vocês conseguem diferenciar a face do céu, mas não conseguem entender o sinal dos tempos? Uma geração má e adúltera me pede um sinal, e nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. Presta atenção. E disse-lhe Jesus: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão que ele está dizendo isso. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes se fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000? E de quantos cestos sobraram? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, compreenderam que Jesus não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Na caminhada com Cristo, tome cuidado para não se contaminar com fermentos de perdição no meio do caminho. O fermento dos fariseus é falado pelo menos por 4 ou 5 vezes por Jesus na Bíblia. Eu falei dessa aqui agora, mas você pode, por exemplo, Lucas, capítulo 12, versículo 1, o Senhor Jesus diz o seguinte: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia. E na caminhada cristã, esse fermento é muito comum. Hipocrisia. Jesus Cristo disse que esse é o fermento dos fariseus. Quem são os fariseus? Rapidamente. Os fariseus são parte, eles são um partido da religião. Então a religião judaica, depois do cativeiro babilônico, ela se divide em alguns partidos. Então tem os fariseus saduceus são os mais famosos, né, os mais conhecidos. Quem são os fariseus? São pessoas de bem. Os fariseus não são do mal. Fariseus, não, parece que eles são pessoas que não é isso. São pessoas de bem que querem servir a Deus, mas que eles dão mais valor
às vistas, ao que aparece, do que a essência. Então, são os fariseus que cercearam os discípulos de Jesus porque eles não lavaram as mãos. Porque eles comeram uma espiga no dia de sábado. São os fariseus que dão mais enfoque nas formas e exigências do que na essência da fé. E se a gente não cuidar, esse fermento entra dentro de nós. E eu me lembro da minha época que o problema era o comprimento da saia das pessoas. E a mulher do pastor, quem é crente antigo vai saber disso, media com a régua quantos para baixo do joelho dava a saia. Quem já viu isso, levanta a mão. Pronto, não estou sozinho. Se a gente não tomar cuidado, a gente cai nessa situação, onde a gravata vale mais do que a vida de piedade. Onde o cabelo, a unha, vale mais do que a alma. Onde eu tenho exemplos assim na minha família, que foi destroçada por causa do farisaísmo. Eu tenho uma tia que foi excluída da igreja porque andou de bicicleta. Andou de bicicleta. Mulher não podia andar de bicicleta, só na garupa. De lado. Então, o fermento apodrece. Falando do fermento do Egito. Mas o fermento dos fariseus é pior. O fermento dos fariseus é pior. Porque eu estou falando da hipocrisia. É muito comum julgarmos as pessoas pelo passado. Às vezes, passado recente. O irmão fez isso ano passado, o irmão na semana passada, tal dia e tal. É muito comum julgarmos as pessoas. Mas a Bíblia diz que fomos chamados para caminhar com os asmos da sinceridade e não da falsidade. Falsidade é com os fariseus, é o fermento dos fariseus. E Jesus Cristo está dizendo, se limpem desse fermento. Não permitam que esse fermento chegue até vocês. Quando você começa, você vem para a igreja, você se converte. Qualquer música serve para você chegar à presença de Deus, você sente a presença de Deus, você arrepia, sente um negócio na barriga, arrepia o cabelo, e você quer bater palma, você quer glorificar, você quer exaltar, você quer dobrar joelho, você quer dar glória a Deus, aleluia e tal. Mas chega uma hora que o fermento dos fariseus entra. E aí, dependendo de quem canta, para você já não serve. E aí, dependendo de quem prega, antigamente não. O cara podia vir aqui, nós fomos, nós viemos, nós voltemos, nós vai ser arrebatado, porque e tal, Jesus, e lá. Beleza, você chorava, sentia a presença de Deus, glória a Deus, é isso aí mesmo. Mas você congrega, não, meu pastor é um homem simples, ele não sabe nem falar português direito, mas é cheio do Espírito Santo, está funcionando, glória a Deus e tal. Agora, mas ele sabe grego? Mas ele tem que ver isso aí no original. Tem que ver isso aí no original. Peraí, você sabe grego? Você sabe hebraico? Anteontem, você estava na lama, no chiqueiro, com os porcos. Só o simples fato de você estar congregado no rebanho do Senhor é motivo, meu filho, para você estar de joelho dizendo, Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu não fazia parte disso, eu não sentia isso, eu nem sabia disso, e o Senhor me resgatou com mão forte, com braço estendido, com grandes juízos, firmou meu pé na rocha, aleluia! Glória a Deus. Mas não, é uma frescura, meu irmão. Tem que ver primeiro, se eu posso
tá aí, se eu posso participar desse grupo aí, porque o grupo, né, é pequeno demais para mim. Tem que ver, agora trocou a liderança, eu não sei, eu não tenho muita comunhão com essas pessoas, tipo assim, eu sou demais para esse tipo de gente. Tem esses caras na fé. Tem essas pessoas nojentas no Evangelho. Tem esses caras. Lucas capítulo 18, vamos lá. Lucas capítulo 18, vamos descobrir. Como é que eles se comportam? Lucas capítulo 18, versículo de número 10. Diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Ah, não? Não é não? Esse é o problema. Tem gente que é bom demais para ser verdade. É bom demais para o louvor tocar nele, tem que ser outro louvor, tem que ser outro, para que o Senhor, o Espírito Santo, daqui a pouco tem que falar assim: ó, você desculpa, eu posso, tem que ver, hein, Espírito Santo, tem que ver, porque só falta essa agora. Graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. O cara estava do lado. Graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais, não sou como esse aqui, ó, que está aqui do meu lado. Só Deus para ter misericórdia dele. Oh, meu Deus, tem misericórdia dessa alma, desse infeliz. Tem gente assim ou não tem? Esse é o fermento dos fariseus. Esse é o fermento dos fariseus. Pastor, como que dá para saber se eu ou tal pessoa está fermentado com o fermento dos fariseus? Ou é só no último dia? Não, dá para saber. Querem saber? Não querem? Então vamos embora. Porque se quiser eu falo. Vocês querem saber? Então tá bom. Olhe nos frutos. Quer saber se trata de um fariseu ou de um crente cheio do Espírito Santo? Olhem os frutos. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. O cara cheio de querer, a irmã cheia de querer, mas a casa dele está acabando. No sentido espiritual, é fariseu. É fariseu, só conversa. Só conversa. Não, porque para mim, na Bíblia... Então, tá bom. Quem é teu filho, meu irmão? Congrega onde? E tua filha, querido? Está firme com Cristo, aguardando o arrebatamento? É no fruto que a gente conhece. Está apertado o cinto, né? No terceiro ponto vai dar uma afrouxada. É no fruto que a gente conhece. Não, porque na minha opinião, porque no grego não sei o quê. Ah, tá. E você ganhou quantas almas esse ano? Quantas pessoas vieram a Cristo? Dobraram o joelho, confessaram a fé. Vieram a ser batizadas nas águas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Estão tomando ceia, graças ao seu trabalho. Quantos? Porque hoje em dia, nos últimos dias, não. Não tem isso não, eu mostro dos meus. Tem isso não. Tem isso não. É fariseu. Coloca uma coisa na sua cabeça. Você não precisa ser mal educado, mas não respeite fariseus. Você não precisa ser mal educado. Xingar, brigar, não precisa. Mas conversa de fariseu, entra aqui e sai aqui. Olhe para Cristo, autor e consumador da sua fé. Porque fariseu tem de monte. Fariseu tem de monte. Pessoas bem intencionadas, a questão minha não é a intenção. Aliás, os fariseus da Bíblia também eram bem intencionados. Só que não tem fruto. Fariseu não tem fruto. É só folha.
é só folha. A folhagem é bonita, a conversa é bonita, os autores falados, as coisas, é tudo bonito. Só que é o seguinte, fariseu não faz o reino de Deus crescer. Fariseu não faz o reino de Deus crescer. Você pega um fariseu, você coloca num trabalho, mingua o trabalho. Acaba o trabalho. De 100 vem a 0 na mão do cara. Mas ele sabe tudo. Mas ela sabe tudo. O fermento do julgamento não pode estar entre nós. Porque nós fomos perdoados e devemos agir como perdoados. Nós somos réus que fomos perdoados no último momento. E é esse sentimento que a gente tem que ter em nós. Porque se a gente não tiver esse sentimento, irmão, ninguém presta para nós. Ninguém serve para nós. Olha lá, fulano, ele vendeu metade da fazenda do pai, acabou com os bens, gastou na prostituição, foi parar no chiqueiro de porcos, agora voltou. O fariseu fala assim, com a cara lisa. Agora chega, com o chapéu na mão, eu queria uma oportunidade. O fariseu pensa assim. Agora, aquele que não está contaminado com o fermento dos fariseus, a história é a mesma. Olha lá, o cara vendeu metade da fazenda, gastou com as prostitutas, foi parar no chiqueiro, e agora voltou para a casa do pai. Aleluia! Que bom que ele voltou, ele caiu em si, é aqui mesmo, meu irmão, seja bem-vindo. Eu também estive lá, eu também participei da lama, seja bem-vindo à família de Deus. Aleluia. Esse fermento gera pessoas que se acham mais crentes, mais espirituais, melhores, mais salvas, mais honestas, mais modestas, mais humildes. Só que Jesus não andava com esse tipo de gente. É interessante isso, né? Jesus não andava com esse tipo de gente. Quando eles perguntaram, Senhor, mostra um sinal. Lemos com vocês aí, Mateus 16. Os fariseus, Senhor, mostra-nos, dá-nos um sinal. E Jesus diz assim, uma geração mais adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. Pastor, como assim? Que sinal? O profeta Jonas vai fazer um sinal? Não. O profeta Jonas é o homem que, para que o barco inteiro não afundasse, ele se lança na água sendo tragado por uma baleia e passa 3 dias e 3 noites no ventre da baleia e ora, e ao 3º dia ele sai vivo para pregar. Esse é o sinal do profeta Jonas, onde Jesus, o Filho, para que a humanidade inteira não perecesse, ele foi tragado pelos nossos pecados, vitimado pelo pecado meu e o teu, e engolido pela terra durante 3 dias, e solto das ânsias da morte ao 3º dia, onde saí ileso para pregar as boas novas de salvação. Esse é o sinal do profeta Jonas. Terceiro, e a gente termina. Existe um crescimento que apenas o Evangelho pode trazer ao crente. Existe um crescimento que somente o Evangelho pode trazer ao crente. É interessante que eu estou falando aqui muito mal, né, do fermento, porque o fermento não presta, porque o fermento apodrece, porque o fermento isso, o fermento aquilo. Só que em Mateus 13:33 tem uma parábola que para mim é a menor parábola da Bíblia. É uma parábola de um versículo só. Que diz assim, palavras de Jesus. E ele propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado.
Jesus, que é mestre em pegar o que não presta e usar de alguma forma para a glória dele, e você é um exemplo disso? Algo que não presta, que agora ele usa para a glória dele, nós somos exemplos disso, é ou não é? E agora ele dá um exemplo desse, de pegar um fermento e colocar como um sinônimo do evangelho, diz, o reino de Deus é uma mulher que pega uma medida de farinha, coloca em uma medida de fermento, coloca em 3 medidas de farinha, até que tudo se expanda, até que tudo seja levedado. Em outras palavras, Deus está dizendo para nós essa manhã, e para quem está ouvindo pelo YouTube, essa manhã, essa tarde, essa noite, essa madrugada, vai lá saber, que é possível crescer sem apodrecer. Que é possível crescer sem se estragar por dentro. Que é possível crescer sem se desestabilizar internamente. E só existe um jeito disso acontecer. E esse jeito é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus Cristo. Porque lá em Coríntios capítulo 13, um texto conhecido, né? Onde o amor é cultuado, ali, ele diz o seguinte, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo, pode ser, vocês conhecem o texto, mas vamos lá, versículo 4, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Fala, pastor, mas eu não consigo viver assim. Eu me irrito. Eu suspeito mal. E se eu for muito sincero, eu só corro atrás do que me interessa. Versículo 6. Não folgo com injustiça, mas com a verdade. Tudo sofre, crê, espera, suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquilados. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Pastor, como é que eu faço para ter esse amor dentro de mim? Essa qualidade, esse nível. A fim de conseguir suportar, crer, esperar. Não julgar as pessoas. Não se portar com leviandade. Ou me portar, né, com leviandade. Não suspeitar mal das pessoas. Como é que eu consigo esse nível de amor? Aí eu digo para você o seguinte, você não consegue. Nunca, nunca. Então como que eu faço? Então nunca posso viver isso? Pode. Mas isso é um presente que vem de Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 5, fala como é que a gente consegue esse presente. Esse amor que não julga, que não suspeita mal, que não trata com leviandade. A Bíblia diz assim, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. Se você estiver embriagado de religião, você vai virar um fariseu. Se você estiver embriagado de teologia, você vai virar um fariseu. Se você é um seguidor de homens, você vai virar um fariseu. Tem deles que prega igual ao outro, que fala igual ao outro, que caminha igual ao outro, que os cacuetes é igual ao do outro. São seguidores de homens. E na nossa época, está na moda. Eu sou o seguidor de fulano. Eu sigo Beltrano. Você quer me seguir? Mas existe um caminho mais excelente. Romanos 5, 5. A esperança não traz nenhuma confusão e o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se ao invés de ser seguidor de homens, imitador de pregadores, imitador de homens, imitador de pessoas, você pode pedir
que esse milagre do amor de Deus sendo derramado no teu coração pelo Espírito aconteça na tua vida. E se isso acontecer, se eu tenho crédito para pregar para você uma vez, eu quero dizer isso. Se esse milagre acontecer na tua vida, você vai viver o Coríntios capítulo 13. Não suspeita mal, não se ensoberbece, não folga com a injustiça, crê, espera e suporta. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas isso só acontece quando, ao invés de se embriagar de homens, ao invés de se embriagar de doutrinas, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Efésios 5,18. Não vos... Deixa eu lembrar como é que é. Efésios 5,18, está na minha cabeça, mas não está na minha memória. Diz assim, e não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, você pode viver a vida que Deus quer que você viva. Sem fermento de fariseu, sem fermento do Egito, sem fermento da escravidão, sem cabeça de escravo, sem cabeça de fariseu, sem se sentir o melhor de todos, sem ser a última bolacha do pacote, não. Na humildade, na integridade, na honestidade. Num coração manso e humilde. E isso só pode acontecer quando o Espírito Santo habitar a tua vida de verdade. Amém, irmãos? Termino dizendo que existem dois jeitos. Existem dois jeitos de lidar com a vida. O fermento da escravidão, que basicamente é a forma como o escravo está acostumado a viver, se movimentar, falar e reverberar. Dentro desse fermento está o fermento dos fariseus. Ou o crescimento do reino de Deus dentro de você. Mas o mais importante é que tudo isso começa. Essa limpeza do fermento começa. E essa libertação começa, essa caminhada da liberdade começa às 15h da sexta-feira, no exato momento da hora em que o Cordeiro morre pelos nossos pecados. Se o Cordeiro morreu e você entendeu isso, agora arregaça as mangas, joga fora todo o fermento, ideologias. Crente que tem um monte de ideologia, é de extrema direita, é de extrema esquerda, é de machismo, é de feminismo, é de ismo, qualquer ismo. Quando todo o fermento é jogado fora, e você se entende como um pecador regenerado, os seus primeiros passos em direção à liberdade vão começar a partir daí. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.